pretendo fazer uma fala sobre o posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, e esse assunto que virou notícia de todos os jornais, nessa audiência que ficou famosa pelo desentendimento entre os representantes das categorias dos juízes federais e a posição do presidente do Supremo. É uma fala que me organizei para, dentro das possibilidades do tempo, apresentar, porque entendo que sou senador da República, estou vice-presidente do Senado e se falou que essa matéria, essa votação dos tribunais regionais foi feita de maneira sorrateira. Esse é um termo absolutamente inadequado para a condução que eu testemunhei como relator dessa matéria aqui no Senado. Então, não sei quantos colegas senadores sobem à tribuna para botar uma posição radicalmente diferente da do presidente do Supremo Tribunal Federal desse país. Com a diferença, senador Jorge Viana, o que foi votado na Câmara dos Deputados está há muitos anos, então não foi nada sorrateiro. Exatamente. Como diz meu colega Walter Pinheiro, o que foi votado, para ser preciso, senador, está há 11 anos. Começou em 2002 o debate. E aí a gente ouve e divulgado em todos os veículos de comunicação que foi de maneira sorrateira. O que é sorrateiro? De madrugada, às escondidas, nas negociatas? Eu fui relator dessa matéria no Senado Federal e não fiz nenhum encontro sorrateiro, não fiz nenhuma negociata, não me propuseram nenhuma condução sorrateira. Mas antes disso, quero tratar de uma matéria que penso que é mais importante, senador Suplicy, que preside essa sessão, porque é uma matéria ligada a um ato humanitário, a situação dos haitianos no Acre. Eu fiz uma fala ontem e lamento Vossa Excelência que é tão preso, senador Suplicy, tão ligado, tão comprometido com a causa daqueles que sofrem aquela essência presente nos direitos humanos. Vossa Excelência, se estivesse aqui, certamente teria se somado comigo. Nós temos 1.300 haitianos, nigerianos, senegaleses, pessoas da República Dominicana, 1.300 hoje no Acre, em Brasileia. 10% da população de Brasileia é hoje de estrangeiros sem documentos. É uma situação da maior gravidade. O governador Tião Viana, eu estou trazendo para a tribuna, peço que possa constar nos anais do Senado Federal, o decreto 5.586, de 9 de abril de 2013, onde ele decreta a situação de emergência no município de Brasileia e Assis Brasil, porque está longe das possibilidades do governo do Estado tratar de um tema que deveria estar lá no Acre, funcionários da ONU, deveria estar lá no Acre, funcionários do comitê ou pessoas que compõem o Comitê Nacional de Refugiados. Estou pedindo desde ontem, tantos jatinhos do Brasil, do nosso governo, na base aérea de Brasília, deveria ter decolado ontem de Brasília, um jato desses, para levar representantes do Ministério da Justiça, do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério dos Direitos Humanos, mas eu acho que eu estou tratando um tema que não tem muita relevância. Eu estou falando de pretos e pobres, negros, haitianos. Quem dá importância? Pobres do mundo inteiro, miseráveis, para ser mais preciso. Talvez isso não desperte o interesse das pessoas que estão confortavelmente na corte de Brasília. O governador Tião Viana, num ato corajoso, decretou situação de emergência para que possa se ter no Acre a presença do Estado Federal brasileiro. A presidenta Dilma tem ajudado, é verdade. Ontem falei com o ministro Patriota, falei com o ministro Eduardo Cardoso. É fundamental a Força Nacional lá, é fundamental o Estado brasileiro lá,
para que a gente possa pôr fim a algo que é gravíssimo. As informações, senador Suplicy, que preside a sessão, porque eu pedi e agradeço a Vossa Excelência para poder vir fazer uso da tribuna, é de que tem máfias explorando essas pessoas que buscam o sonho de fazer parte desse nosso país. Só confirmo e falo aqui que o governador decretou situação de emergência. Hoje, graças ao empenho da Polícia Federal, agradeço ao ministro da Justiça, começaram a documentar 100 pessoas por dia. Mas provavelmente nós vamos levar mais de um mês, tendo em vista que todos os dias chegam mais pessoas. E é fundamental, foi fundamental a atenção do ministro Patriota comigo, tomara que a gente possa pôr fim a essa situação sem sacrifício desses pobres coitados que tentam a melhor sorte no nosso país. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores, eu não sei que fase do nosso país nós estamos vivendo, mas eu acho que é uma fase muito misturada, assim, um pouco, a hipocrisia com medo. E hipocrisia com medo não dá muito certo. São duas coisas terríveis. Eu hoje abri os jornais e tem aqui. Ocorreu uma audiência. Tribunais serão criados em resorts, em algumas praias. Essa frase é do presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu acho que é uma frase infeliz, no mínimo. Tribunais serão criados em resorts e praias. O problema é que essa frase está se referindo a tribunais federais de recurso, de acesso ao cidadão à justiça. Aí eu ando um pouco mais, isso está no jornal o Globo. Aí eu ando um pouco mais, já que agora a Folha de São Paulo não faz parte mais da nossa sinopse, aí novos tribunais vão ficar em resorts, ironiza Barbosa. Aí vou mais um pouco, isso é o Estado de São Paulo. O valor econômico. Os senhores não representam a nação. Barbosa se refere a juízes que foram recebidos ontem, a juízes não, a entidades representantes dos juízes federais que foram recebidos ontem. E aí tem mais aqui no Correio Brasiliense críticas aos novos tribunais regionais federais. Eu não vou, obviamente, ler essas matérias, mas eu acho absolutamente, quando nada, inadequado, uma relação entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e os representantes de classe dos juízes federais e das juízas federais. É esse o clima? É essa relação que cria um processo pedagógico, educativo para o cidadão brasileiro? Se numa audiência eu vi na televisão o presidente do Supremo mandando, calem-se, aqui não tem que falar alto, vocês estão na presidência do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a relação e o clima de uma audiência que me parece, desde o ano passado, estava sendo solicitada. O problema não para aí. O problema, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que a audiência tinha como motivação, pelo menos uma parte dela, a parte pública, a criação dos tribunais federais regionais. E nós, eu como vice-presidente do Senado, não posso calar. Quem cala consente, eu aprendi faz muito tempo. De que a discussão, a votação da criação dos tribunais regionais federais no Senado e na Câmara, no Congresso, foi feita de forma sorrateira. O que é sorrateiro? Eu lamento. Dizem, não sei se é o caso, quero crer que não, porque eu tenho muita admiração pelos ministros, homens e mulheres que compõem o Supremo Tribunal Federal. Tenho muita admiração. Eu fico feliz quando tenho a oportunidade de conversar, são pessoas realmente destacadas pelo conhecimento, pela oportunidade que o destino e a vida lhes deu.
Não posso crer que essas pessoas queiram nos decepcionar a todos. É a mais alta corte de justiça do país. Mas aquela audiência de ontem deseduca, para falar o mínimo. Deseduca, senador Suplicy. Eu peço a Vossa Excelência um pouquinho de compreensão. O presidente do Supremo disse que essa matéria não diz respeito às categorias. Eu concordo com ele. Às corporações, eu concordo com ele. Que essa matéria de criação de tribunais regionais federais é uma matéria que precisa passar no Conselho Nacional de Justiça. Eu concordo com ele. Essa é uma matéria que tem que ser discutida pelas organizações do Estado Federal brasileiro. Eu concordo com ele. O problema é que a matéria de criação dos tribunais, em 2002, foi objeto de deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Foi aprovada por 9 conselheiros de 12. Foi aprovada uma nota técnica. Eu estou vindo à tribuna porque eu fui relator dessa matéria aqui no Senado, na comissão mais importante dessa casa, do ponto de vista da apreciação constitucional das matérias, a CCJ. Eu não fui pressionado por ninguém, eu não fui chamado por ninguém para fazer nenhum parecer sorrateiro, mas eu me senti. Eu estou pondo a carapuça. Agora, será que o Senado tem que aceitar isso? Eu sei, o que eu vou falar é grave. Eu sei que o presidente dessa casa, o Senado Federal, foi convidado, chamado, se reuniu com o presidente do Supremo para tratar dessa mesma matéria. Eu não posso, seria leviano da minha parte, dizer que foi uma atitude sorrateira do presidente do Supremo chamar o presidente Renan para tratar de que não é bom criar os tribunais. Eu acho absolutamente normal que o presidente do Senado seja convidado, trate de todo e qualquer assunto com o presidente de um outro poder. Onde é que tem uma ação indevida nisso? A matéria foi tratada no Conselho. Dizer que a criação dos tribunais regionais federais é uma atitude corporativa para atender interesses escusos, montar tribunais em praias, é um desrespeito com a Bahia, que está propondo ser sede de um tribunal. É desrespeito com o Estado de Vossa Excelência, senador Jarbas Vasconcelos, que pleiteia, só porque tem uma parte do Estado eleitoral. Eu tenho os números, porque fui relator dessa matéria, eu estudei essa matéria. Primeiro, quando foi criado na Constituição de 88 os tribunais, os 5 tribunais que temos hoje, eles foram criados pelo Constituinte original. Não foi pelo Supremo. A Constituição criou, os constituintes, parlamentares criaram. E coube a Justiça implementá-los. Eles foram criados em 30 de março de 89. Eu não vou me prender a todos, mas eu gostaria de poder, pelo menos, colocar. Foi sede em Brasília, sede em São Paulo, sede no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Recife. Tramitava naquela época. Tramitavam 96 mil processos. Hoje tramitam, sabe quantos? 1.200.000 processos nos tribunais regionais. Sabe quantos juízes tinham naquela época? O número de magistrados aumentou muito, felizmente, graças à ação de todos. Some-se a isso. Eu queria ler aqui rapidamente a instalação de 230 novas varas do judiciário no primeiro grau. Significa 460 novos juízes. E aí nós temos uma situação que em 89 eram 2 juízes federais para cada desembargador federal. Sabe como que é hoje? São 14 juízes federais para cada desembargador. E olha que o número de juízes praticamente dobrou nesse período. Eu não posso me referir a outros tribunais, mas eu queria, aqui dentro do possível, me referir ao Tribunal da Primeira Região. São 70 milhões de habitantes. São 14 estados, senador, procurando justiça.
constitucional, recurso de segundo grau. Na primeira região nós temos Brasília, Distrito Federal, no caso Acre, Amapá, são 13. Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Desde a Constituição, essa é a organização. Tem um tribunal no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. 19 milhões, 14 milhões de pessoas. E tem um tribunal no Brasil para atender 70 milhões de brasileiros. Sabe quantos quilômetros tem que andar uma pessoa do Acre para alcançar um recurso de segundo grau na Justiça Federal? Não estou falando de qualquer justiça. 4.000 quilômetros, senador. 4.000 quilômetros. Esse assunto não pode ser tratado dessa maneira. Eu fui relator. A matéria que foi votada na Câmara, a PEC, não é minha. A minha está aqui, a que eu relatei. E na PEC que eu relatei, nós colocamos que 180 dias, a justiça do nosso país encontraria uma maneira de ver que tribunais implantar, que tribunais serem efetivados, porque cabe ao judiciário fazer isso. Essa é uma maneira de respeitar a independência dos poderes. E colocamos isso porque achamos que é fundamental, sim. Nisso eu me associo ao presidente do Supremo. Nós temos que pensar o custo e a manutenção quando se cria mais um espaço institucional nesse país. Mas eu não tenho dúvida que nós não podemos tratar um assunto tão grave como esse dessa maneira. Eu tenho aqui os dados. Se nós somarmos aí 3 tribunais, 3 regionais, não chegam ao da primeira região do ponto de vista da população. Então eu queria concluir, senhor presidente, pedindo a compreensão de todos, dizer que não dá para aceitarmos um posicionamento desse, tornado público como foi. As declarações da reunião, nós estamos falando de juízes federais, estamos falando de um encontro no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal. E a maneira do trato ou do distrato, elas não são adequadas para que a gente possa reproduzir aqui no Senado. Então, eu me senti numa posição de vir aqui na tribuna. Eu estou vice-presidente do Senado, mas eu sou senador da República. Eu estou temporário ali, colocado pelos meus colegas, mas eu sou senador da República. Fui eleito pelo povo do Acre. Tenho todo o respeito pelos outros poderes, mas tenho mais respeito ainda pela minha independência, pela independência desse poder que o povo me deu o direito de sentar numa dessas cadeiras. E nós vamos aceitar de que nós votamos leis aqui de maneira sorrateira? Uma lei que tramita, que é de interesse do cidadão. E eu digo, antes de passar, de ouvir a parte do senador Aníbal, para encerrar. Se o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, não tinha conhecimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça que ele preside, eu entendo. Mas, mesmo que ele não tivesse compreensão, ele pega essa matéria deliberada pelo Congresso Nacional, onde houve deliberação, e paute o Conselho Nacional de Justiça. O que é que pode ter de mais importante para o Conselho Nacional de Justiça do que justiça? Agora, é uma injustiça querer, como fez, de uma maneira que eu diria conivente, parte da imprensa brasileira, de dizer que está se criando situações, elefantes brancos em beiras de praias. Não, o presidente do Supremo também erra. Aliás, ele tem errado muito, xingando jornalista, xingando seus colegas juízes. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para o Supremo. E eu estou vindo aqui como cidadão, não como vice-presidente, porque é passageiro, mas como senador da República. Defender essa casa e defender o judiciário e defender o presidente do Supremo. Mas dessa vez ele errou e errou feio. Eu ouvi o ex-presidente do Supremo ontem falando outra frase infeliz. Aires Brito falou: o papel da imprensa é controlar governo. Veja só, o papel da imprensa é fiscalizar governo, denunciar governo, mas controlar governo? Nós estamos agora tendo que aceitar e calar sobre isso. Eu, pelo menos, calar, eu não vou calar.
Eu estou querendo um entendimento entre os juízes, entre o judiciário, para que eles possam fazer com que o cidadão tenha direito e acesso à justiça. Só isso que eu quero. E cabe ao presidente do Supremo, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, pautar esse assunto, decidir sobre ele. Agora, achar que a criação de um outro tribunal regional, com sede em Manaus, é uma... Com todo respeito ao senador e ao ministro Joaquim Barbosa, só para encerrar, senhor presidente. Senador Jorge Viana, se os demais senadores vão achar ruim aqui comigo se eu for tão mais generoso no tempo, mas então, rapidamente, para que o... Senador Jorge, só para cumprimentá-lo pelo pronunciamento e para me solidarizar com os termos em que Vossa Excelência se dirige para tratar desse assunto, porque fosse um eleito, seja do Executivo, seja do Legislativo, a ter tal postura com um par, dizendo essas palavras, só me dirija a palavra quando eu lhe pedir, se fosse um eleito, com toda certeza seria manchete em tudo quanto é jornal. Mas como se trata do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, a maioria se cala e ninguém emite uma opinião sobre isso. Se isso não é atitude ditatorial, é o quê? Eu agradeço, senador, e mais uma vez cumprimentando e pedindo desculpas ao presidente dessa sessão. Eu queria dizer que eu sofri, e de maneira justa, com conhecimento jurídico, a oposição dos meus colegas Pedro Táxi, Aloysio Nunes, quando eu estava relatando a matéria. E achei que aquilo engrandece o debate que estávamos tendo. E eu falava, eu concordo que isso é uma decisão do Supremo. É uma decisão da Justiça, desculpa, é uma decisão da Justiça a criação. Mas foi um debate aberto, mas eu não fiz um encaminhamento sorrateiro. Eu ouço o senador Pedro Táxi. Do Jorge Viana, eu não sei se o ministro Joaquim Barbosa falou sorrateiro em relação à tramitação da proposta de emenda à Constituição nesta casa. Eu fui um dos opositores, não do mérito, da criação dos tribunais regionais federais. Eu entendo que nós, sim, precisamos de outros tribunais regionais federais. Agora, os fins não justificam os meios. Eu entendi, defendi e defendo que não cabe proposta de emenda à Constituição. Não cabe. Nós, agora, na Comissão Especial do Código Penal, nós deferimos um requerimento, foi deferido um requerimento da minha lavra, convidando o ministro Joaquim Barbosa para comparecer à Comissão Especial do Código Penal. E qual é o interesse disso? Para que nós possamos discutir o projeto do Código Penal. E não há que se falar em criação de um Código Penal sem que nós saibamos o órgão do Poder Judiciário que julgará os crimes. Este tema poderia ser agitado, debatido também por ocasião da visita do ministro Joaquim Barbosa. Inclusive, eu já entrei em contato com ele na quinta-feira, ele aceitou o convite, só está aguardando a marcação desta data. Mas aqui eu quero não defender o ministro Joaquim Barbosa, que eu não tenho procuração para fazê-lo, apesar da lei processual civil dar ao advogado, mas eu não sou advogado, prazo para juntar a procuração, mas eu não quero fazer a defesa do ministro Joaquim Barbosa. Eu quero fazer a defesa da possibilidade de um servidor público como ele também se manifestar a respeito de um tema importante como este. Eu não sei detalhes desta já famosa reunião, eu conheço os participantes da reunião, o presidente da JUF, o presidente da AMB, eu os conheço, os recebo sempre aqui no gabinete. Este tema precisa ser debatido, mas eu confio no ministro Joaquim Barbosa. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também confia. Nós estamos vivendo uma quadra histórica que muitas vezes é possível a utilização de um tema já passado para fundamentar temas presentes e futuros e fazer críticas a pessoas. Eu sei da honestidade de propósito de Vossa Excelência quando trouxe a proposta de emenda à Constituição.
Eu conheço o Acre, trabalhei no Acre como procurador da República quando Vossa Excelência lá estava. Eu já oficiei em 12 estados da Federação e Vossa Excelência sabe disso. Sei da necessidade da criação destes tribunais regionais federais. O mérito está correto. Agora, quem sabe nesta audiência nós possamos acalmar os ânimos, não de Vossa Excelência, que Vossa Excelência sempre foi muito cordial na defesa dos interesses do seu Estado e dos interesses da República Federativa do Brasil. Eu agradeço mais uma vez, queria incorporar a parte do colega Pedro Taques e dizer que eu só estou vindo à tribuna porque eu fui relator dessa matéria e senti que o sorrateiro, que nós fomos enganados por juízes federais. Mais respeito com os juízes federais nós devemos ter também. É um conflito lá de interesse? Pode ser. Eu tenho muito respeito por todos que ocupam o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro Joaquim Barbosa, que tem uma história de vida muito bonita e que o levou a ser indicado pelo presidente Lula para ocupar a mais alta Corte de Justiça. Eu só fico temerário, sigo confiando, mas eu aprendi também, eu que já ocupei cargo de prefeito e governador, que o poder revela. Espero que ele não esteja sendo revelado agora.